Hoje, começamos nessa emissora um novo projeto. Trataremos dos assuntos do cotidiano, mas com uma nova fórmula de interpretar e apresentar a Bíblia para você. Neste programa, vamos encontrar as respostas para as questões mais inquietantes de nossa vida. Questões pessoais, familiares e profissionais, mas que muitas vezes nos fazem perder até o sono por não encontrarmos uma resposta. Vamos apresentar uma mensagem que fala de esperança e a importância de se ter uma fé e como isso determina ou não o rumo de nossas vidas. Obrigado por dar-nos a oportunidade de falarmos com você. Seja bem-vindo ao programa Palavra de Esperança. Em nosso programa, a participação do público é fundamental. Neste quadro, o telespectador pergunta e o nosso convidado especial responde. Está no ar o quadro Na Palavra. A minha pergunta é, por que sofremos tanto com a solidão? Muito bem. Uma vez, os discípulos perguntaram a Jesus a respeito desse problema do sofrimento. No Evangelho de João, capítulo 9, versos 2 e 3, dizem: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que esse homem nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então veja, aqui Jesus está dizendo que o sofrimento, que é o legado de todo ser humano hoje, não se deve a um ato, a um equívoco pessoal ou até mesmo herança dos nossos pais imediatos. É a condição geral do ser humano. Então a dor, a morte, a solidão é herança de todos nós. Então esta é consequência da entrada do pecado no mundo, que desarranjou o planeta, desarranjou a vida humana e também nos atinge internamente. Mas quando Jesus fala que nem ele pecou, e nem os seus pais, mas para manifestar as obras de Deus, Jesus já está indicando que ele, Jesus, é a resposta para o problema da solidão. Existe alguma receita para a gente enfrentar a solidão sem trauma? Existe sim. Na sua primeira carta, o apóstolo Pedro escreveu no capítulo 5, os versículos 6 e 7. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. E no verso 7 ele diz: lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Portanto, aqui está a solução para o problema da solidão. É aprendermos a lançar sobre a pessoa de Jesus a nossa ansiedade. E aqui, quem está falando é aquele mesmo Pedro que havia negado Jesus na noite em que ele foi preso. Por 3 vezes ele jurou que não conhecia Jesus. Sofreu a dor, o trauma, o remorso e a solidão. Mas agora ele aprendeu a lançar sobre Jesus essa ansiedade. Quando chegamos ao fundo do poço das nossas emoções, onde podemos encontrar forças para voltarmos ao controle da situação? Na palavra de Deus. Pois Deus diz, por exemplo, no livro de Hebreus 13, verso 5, nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Jesus, enfrentando pessoas que estavam literalmente no fundo do poço, ele disse com toda a convicção a estas pessoas, o que vale para você, o que vale para todos nós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E então achareis descanso para vossas almas. Portanto, não importa a situação que você está, se estiver no fundo do poço, ainda é a melhor posição para Jesus alcançar você, te abençoar e resgatar da situação que você está vivendo. É aqui mesmo, na pessoa de Jesus, na palavra. Muitas pessoas têm enfrentado o trauma da solidão em suas vidas e quando chegam ao fundo do poço, o caminho de volta parece quase impossível. Para conversarmos sobre esse assunto, convidamos o psicólogo Eliezer Guns para nos ajudar. Começa agora o quadro Novo Foco. Doutor Eliezer, muito obrigado em ter aceitado o convite e participar conosco do quadro Novo Foco. Doutor,
Eu queria começar essa conversa lhe fazendo uma pergunta. Como surge esse sentimento de solidão no coração das pessoas? Porque hoje, doutor, veja só, nós temos a internet com as redes sociais e parece que as pessoas estão se interligando cada vez mais, mas em contrapartida, esse sentimento, essa percepção de solidão é muito forte hoje na nossa sociedade, não é mesmo, doutor? Com certeza, veja bem, na verdade você citou duas coisas interessantes. As redes sociais e a internet, elas te dão essa falsa impressão de que eu estou com muitas pessoas. Mas ela, na verdade, dependendo do uso que se dá a ela, no caso desse de relacionamentos, sim, ela se torna segregadora. O que é isso? Eu deixo você isolado. Você está na sua casa, no seu computador, conversando com o mundo inteiro, mas sem ninguém em contato. E o ser humano, ele precisa desse contato. Não adianta só eu ter 700 amigos no Facebook e 500 seguidores no Twitter. Exatamente, não adianta nada. Porque eu tenho 500 seguidores no Twitter ou 700 amigos no Facebook, contudo, entretanto, eu estou em minha casa sozinho. É daí que nasce esse sentimento de solidão. Quando essa pessoa começa a ter essa percepção de que, apesar desse número volumoso de pessoas com quem ela se relaciona virtualmente, no presencial, no real, ela realmente não tem ninguém, ela está sozinha. Todo ser humano, de um modo geral, ele precisa se sentir parte de alguma coisa, de um contexto, se sentir amado, necessário para alguém. Isso faz parte dele, sim, tá? Sim. E todas as vezes que ele sente que ele não está fazendo parte disso, ele precisa automaticamente, começa a se sentir automaticamente solitário. Solitário. Agora, doutor Eliezer, esse sentimento, ele pode se tornar patológico? Pode sim. Tudo na vida do ser humano, ela tem um equilíbrio. Tá? Ela tem um momento onde você precisa pensar até quando eu posso fazer isso. Então, assim, há momentos em que eu vou me sentir solitário, há momentos em que eu vou me sentir sozinho, isolado. E eu preciso dessa solidão até para colocar as minhas ideias em ordem, para organizar algum pensamento, para resolver algum problema. Sim. A gente faz isso muito. Mas esse sentimento é como gripe, dá e passa. Sim. Mas em alguns momentos, se isso começa a se prolongar demais, a gente começa a dizer que ele apresenta sintomas de uma solidão exagerada. Ele está sentindo quase que sintomas depressivos. E quais são esses sintomas, então? Olha, são vários, desde achar que ninguém mais se importa comigo, o que eu já disse anteriormente também, sim, ninguém liga para o que eu faço, para a minha presença em eventos sociais, em festas ou qualquer outro local. Às vezes eu estou no meio de todos, mas eu me sinto sozinho ali dentro. É o que a gente chama popularmente de o 13 da dúzia, aquele que sobra. Sim. Que tipo de tratamento, doutor, as pessoas têm, ou os profissionais da área têm recomendado para as pessoas que estão passando por esse problema? Olha, tem vários. Desde um deles, a gente pode pensar, se esse problema ele está se prolongando demais, está virando um quadro, desenvolvendo-se um quadro depressivo, nós poderíamos então dizer, olha, vamos entrar com uma medicação talvez para, se for uma causa orgânica, química desses sintomas. Caso não, a gente pode trabalhar com reestruturação cognitiva. O que é isso? Ensinar a pessoa a pensar de uma forma diferente, a perceber o seu valor. Muitas vezes a solidão está ligada à autoestima. Quando eu não tenho essa autoestima bem trabalhada, eu posso automaticamente me sentir solitário por não achar que o que eu faço seja importante. Quer dizer que não é só um tratamento com remédios? Não. Vai desde remédios, a psicoterapia, a oração, exercício físico, contato social, participar com as pessoas, mudar a sua própria visão de mundo. Isso, a terapia ajuda. A solidão, doutor, ela leva uma pessoa à depressão? Pode levar. Pode levar. Pode levar. Não necessariamente a gente pode dizer que sempre que uma pessoa ela se sente solitária, ela vai ser depressiva ou estar depressiva. Mas pode sim levar para isso. Um tratamento, quanto tempo dura o tratamento? Varia, porque cada pessoa é única, então ela precisa saber o tempo que ela leva para aprender a pensar de uma forma diferente e começar a partir daí fazer mudanças na sua vida para isso funcionar. Então, imagina o seguinte, você tem esses sentimentos e precisa trabalhar isso. Quanto tempo você leva para aprender os novos conceitos,
internalizá-los em sua mente, trabalhar com eles, aceitar que você precisa fazer essas mudanças. A partir daí, começar a praticar essas mudanças até que elas virem hábitos na sua vida. Esse tempo vai Depende de cada pessoa. Né, doutor? Doutor Eliezer, muito obrigado por participar do nosso programa. Nós agradecemos a presença do senhor aqui e fica o convite para voltar mais vezes para nos ajudar, nós sim. E os nossos telespectadores também. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, senhor. Tá bom. O programa Palavra de Esperança está no coração da cidade de São Paulo, que com mais de 11 milhões de habitantes é uma das maiores cidades do mundo. Mas mesmo assim, muitas pessoas podem sofrer com o problema da solidão. No programa de hoje, nós vamos ver como é que Deus faz para que nós não nos sintamos sós. Uma foto tirada por uma ativista impressionou muitas pessoas em diversos lugares do mundo. A imagem é de um casal que morreu abraçado em meio aos escombros de um prédio, juntamente com as mais de 800 vítimas fatais no dia 24 de abril deste ano em Bangladesh. Mais de 3.000 pessoas ainda eram mantidas forçadamente nas 5 unidades de confecção pelos responsáveis, apesar das rachaduras que tinham aparecido no dia anterior. As vítimas da ganância e indiferença humana se espalham por casas, cidades, países. Cenas marcantes como esta tocam em uma grande necessidade da existência. Todos precisamos de alguém em momentos difíceis, importantes ou até mesmo alegres e corriqueiros. Me lembro que quando entrei na escola, a minha mãe precisou ficar comigo alguns dias na sala de aula, porque mesmo com os outros alunos e a professora, eu chorava muito quando ela ia embora, por me sentir sozinho e desamparado no meio de gente estranha. Nosso mundo pode ser hostil em diversas formas. Talvez a mais cruel sensação seja a solidão. Não estamos preparados para ela e nunca nos acostumaremos com ela. Afinal, sempre estamos à procura de algo ou alguém para preencher um vazio dentro do coração. A Bíblia conta a história de um milagre realizado por Jesus em uma festa de casamento. Por sinal, o primeiro milagre de seu ministério. Nada neste episódio ou na Bíblia é colocado por acaso. Por isso, as informações deste milagre demonstram a forma como Deus enxerga a essência da nossa fragilidade. A primeira demonstração do poder de Deus entre os homens, na pessoa de Jesus, acontece em uma festa, não no Templo de Jerusalém, não nos palácios. Por quê? O primeiro milagre na terra está ligado à primeira ação de Deus quando todos os seus filhos estiverem reunidos no céu. Uma grande festa chamada no Apocalipse 19 de Bodas do Cordeiro. O grande momento de celebração da vitória conquistada por Jesus e compartilhada aos seus filhos. Uma menina holandesa da cidade de Aren, que completaria 16 anos no dia 22 de setembro, decidiu convidar os seus amigos para o seu aniversário através do Facebook, mas se esqueceu de mandar como um convite privativo. Em pouco tempo, mais de 10.000 pessoas confirmaram que estariam no evento. A polícia precisou ser acionada, pois cerca de 4.000 pessoas estavam nas proximidades da casa, tentando entrar e participar do aniversário. O começo do ministério de Jesus apontava para o grande final da história, da nossa história, da minha história, da sua história. Por isso, a explicação que o evangelista faz do milagre em Caná da Galileia é: com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João aqui exalta a natureza da missão de Jesus. Ele veio para dar um novo princípio à história. Encontramos aqui o mesmo poder descrito em Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Jesus é o princípio e o fim, o alfa, o ômega, um novo começo. É a virada de mesa dos seus planos. Aquele que criou tudo pode criar novas condições para você. Os símbolos usados por ele no milagre de Caná, a transformação da água em vinho,
são as credenciais que precisamos para uma nova oportunidade. O vinho que abastecia a comemoração das bodas, que nos tempos bíblicos durava aproximadamente uma semana, na ocasião do milagre não era suficiente para todo aquele período de festa. Essa história não é diferente da nossa, não é? Sempre tem algo para interromper nossa alegria, mas quando isso acontece, quando a tristeza domina, a desesperança muda sua leitura das coisas, a solidão parece ser o seu destino. A palavra de esperança que você precisa está na transformação que só Jesus pode fazer. Lembre-se, o vinho que Ele oferece é sempre o melhor. Talvez você não acredite nisso, ou quem sabe passou a crer em coisas diferentes, ou esteja cansado ou cansada de ouvir esta promessa. Eu preciso te lembrar que este milagre de Jesus tem que ser o primeiro realizado por Ele em sua vida também. Transformar água em vinho é o milagre mais importante que Jesus realizou, pois Ele aponta para o milagre da cruz. Foi Ele mesmo que disse que o vinho representava o seu sangue, a nova aliança entre Deus e o homem. Na Escócia, um cachorro chegou a ganhar uma estátua depois de passar 14 anos guardando o túmulo de seu dono até a sua própria morte em 14 de janeiro de 1872. Assim também, na cruz, a solidão foi intensamente vivida e certamente extinguida. Foi exatamente lá que Jesus usou as palavras para descrever a nossa condição. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus viveu a solidão enquanto morria diante das pessoas. Deus sabe o que é se sentir só, mesmo acompanhado. Sabe o que é gritar sem poder ser ouvido. E foi exatamente assim, na mais intensa solidão, que Ele exterminou a indiferença. Após gritar e render o Espírito, de seu lado saiu água e sangue. Jesus trouxe Caná ao Calvário, ofereceu o melhor quando recebeu o pior do homem. E nessa condição, você pode dizer como Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A cruz é o compromisso de Deus de que ninguém mais precisa andar sozinho em meio às dificuldades. A cruz é a manifestação da glória de Deus em meio às trevas do nosso mundo. É a nossa garantia de que não estamos abandonados à sorte do acaso. Aceite que Deus está ao seu lado, mesmo quando atravessa o vale da sombra da morte. Entenda que Deus sempre oferece o melhor quando vivemos o pior que esta vida oferece. Decida viver hoje o milagre da cruz, a salvação. Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tornou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é o amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra.
mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Se você se sente abandonado, talvez pensando que Deus não se importa mais com você, chegou o momento de você pensar com mais carinho no milagre em Caná da Galileia. Lembre-se, Deus quer oferecer o melhor para você agora. Está você disposto a começar essa jornada com Deus? Vamos orar. Querido Pai, aceita nesse instante a vida desse teu filho e dessa tua filha. Que o milagre de Caná, o milagre da salvação, aconteça agora e que tudo possa ser dirigido por Ti, cada passo dessa jornada. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Creio que o programa de hoje lhe ajudou a entender um pouco mais sobre esse tema tão importante para os dias em que nós estamos vivendo. Caso você queira mais informações sobre esse ou outro assunto, é só entrar em nossa fanpage no Facebook. O endereço é facebook.com/Paulista Central. Ali, além de acompanhar os bastidores das gravações, você pode deixar o seu recado para nós e até propor um tema que você gostaria que tratássemos aqui no programa. E hoje é sábado, um dia muito especial. E eu tenho um convite para você e para sua família. Aqui, na região central do estado de São Paulo, existem mais de 200 igrejas adventistas do sétimo dia esperando por você. Entre no site encontreumaigreja.com.br e localize a igreja mais próxima de sua residência. Existem pessoas de braços abertos, prontos a lhe atender. E para você que é da região de Campinas, nós temos um convite muito especial. Um projeto que fala sobre esperança. Lá nós vamos ter a presença do pastor, escritor e orador internacional Alejandro Bulhon. Você e sua família são os nossos convidados especiais. Um momento de muita adoração e louvor ao nosso Deus. Bom, o programa de hoje chegou ao fim. E você é o nosso convidado para a semana que vem, neste mesmo canal e horário, termos um encontro marcado. Um grande abraço, fique com Deus e até lá.